Então, já iniciamos aí com a oração, sempre colocando Deus, família e trabalho nessa ordem. E antes de qualquer coisa, né, eu quero falar sobre a questão da gratidão. Muitas consultoras, eles falam que tem problemas, tem desafios, que se sentem desanimadas. E a melhor forma de você se realinhar, se organizar, é você alinhar a sua energia e fazer o exercício da gratidão. Deixa eu ver aqui se precisa, alguém está chamando para entrar, acho que não. Fazer o exercício da gratidão para você poder se realinhar e se sentir bem emocionalmente falando. Então, se teu dia começou e não está muito bem, algo que eu faço sempre, na verdade, independente do dia estar bom ou não, eu faço exercício da gratidão. E o que é isso? É você pegar o seu caderno pela manhã e escrever 10 coisas pelas quais você é grata. Você vai ver que o seu dia já vai ser muito diferente. E tem dias que, obviamente, vai dar tudo certo, vai sair tudo conforme planejado, e tem dias que vai dar tudo errado. E tá tudo certo, gente. A vida é assim. A vida, ela é uma montanha russa. Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo. E o diferencial de quem tem resultado é agir mesmo perante os desafios. Então, eu não sei como foi seu dia hoje, mas hoje é um dia que para mim foi um pouco conturbado. E aí eu fiquei pensando, né, quantas consultoras às vezes vivem isso também, de as coisas não saírem exatamente conforme previsto e coisas que tiram o nosso foco, tiram a nossa energia. Então, faça exercício da gratidão todos os dias. Pegue o papel no caderno pela manhã e escreva 10 coisas pelas quais você é grato. Você vai ver que a sua energia vai melhorar, que o seu dia vai ficar muito melhor. Outra coisa que eu amo fazer é ouvir as músicas de prosperidade. Faz dias que eu não mando o link lá no grupo, mas já vou mandar amanhã cedo, para você já começar o dia se energizando, acreditando que o dinheiro vem até você com facilidade. Eu tive uma experiência ontem que eu quero compartilhar com vocês. Eu fui em uma loja de alto padrão comprar um produto. E, gente, eu cheguei lá e eu vi assim, meu Deus, que delícia estar aqui e ver que tem pessoas com muito dinheiro consumindo produtos de alto valor. E aí eu estava lá, o produto que eu iria adquirir nem era um valor tão expressivo assim, mas chegou uma mulher lá para trocar uma bolsa de R$ 1.600 e ela pegou uma outra de mais de 2.000. E eu fiquei pensando, e olha só, com certeza essa bolsa de R$ 2.000 não é algo que está fazendo falta. Está faltando alguma coisa na casa dela para ela poder comprar essa bolsa. É algo que é um valor insignificante dentro da casa dela. E aí eu falei para o Elton o seguinte: hoje eu não analiso essa ideia de comprar uma bolsa de R$ 2.000, mas talvez hoje para mim seja um valor ainda impactante investir R$ 2.000 em uma bolsa. Mas eu falei para o Elton, o meu foco, a minha meta é trabalhar o suficiente para que eu possa comprar uma bolsa de R$ 2.000 e esse valor será algo insignificante, como se fosse comprar uma de 100 ou de 200. Então, meu foco, eu falei assim, olha só, como é importante o meio que a gente vive. E aí, falando sobre essa realidade que eu vivenciei ontem, é algo que eu quero colocar bem sério para vocês. Se você pensar um dia inteiro dentro de um chiqueiro, qual vai ser o seu cheiro no final do dia? Se você passar o dia inteiro dentro de uma peixaria, qual vai ser o seu cheiro no final do dia? E se você passar o seu dia inteiro dentro de uma loja de perfumes, qual vai ser o seu cheiro no final do dia? Então, não tem como a gente não tirar um pouco da essência do local que nós estamos vivendo. Então, é muito importante que a gente observe onde é o meio que nós estamos inseridos, porque a gente começa a achar que aquele meio é a normalidade. E aí, muitas vezes, eu percebo que algumas consultoras estão com dificuldade financeira e convivem com pessoas que têm dificuldade financeira, e aí só oferecem produtos para quem tem dificuldade financeira, só chamam para o negócio quem está extremamente quebrado, e aí, obviamente, que essa pessoa não vai ter resultados e vai acabar se frustrando. Então, eu quero colocar um parênteses para você pensar. Por que não você oferecer o seu produto para pessoas que têm uma realidade financeira melhor? Por que não você convidar pessoas para fazer parte do seu time que já tem uma realidade financeira melhor? Com certeza, a possibilidade dela comprar produtos vai ser muito maior do que se ela tiver se oferecer somente para as pessoas sem condição
alguma ou uma condição muito mínima. Então, eleve a sua régua de quem são os seus clientes. Quem são as pessoas que você possa oferecer e possam comprar de ti. E aí, hoje de manhã, uma consultora mandou um post dizendo assim, experimente demonstração dos melhores produtos. Então, gente, quando a gente fala de estratégia, de deixar nossos clientes experimentarem os produtos, a gente fazer a demonstração, o que a gente precisa avaliar? Que a nossa cliente, ela não quer saber que produto que é. Não importa se é Avon, se é Natura, se é Boticário, se é, sei lá, um produto paraguai, não interessa o produto. O que ela vai querer? O benefício que aquele produto vai entregar para ela. Então, uma consultora tinha feito o post, eu falei assim, remodele seu post agora. Eu falei para ela falar o seguinte, que eu até mandei um post lá no grupo sobre a revitalização facial. Gente, com toda certeza, toda reunião, se for necessário, eu vou falar disso. Deixar a sua cliente experimentar o produto, colocar o produto no rosto, vai ser o grande diferencial para que a sua venda exploda. Exatamente isso que eu tô falando. Sábado eu fiz uma aula de automaquiagem com 4 ou 5 pessoas, só para uma cliente eu vendi R$800. Fora o que eu vendi para as outras. Por quê? Porque ela colocou o produto no rosto. Então, se você quer aumentar de uma forma muito expressiva a sua venda, se organize para você fazer pelo menos uma demonstração por semana. E você não vai vender essa demonstração como uma demonstração. Você vai falar que é uma revitalização facial, se ela está sentindo a pele dela opaca, sem vida, precisando de hidratação, com células mortas. Esse tratamento vai resolver a pele dela em apenas 3 minutos de aplicação. E ela vai ficar curiosa para saber qual é esse produto. E aí você vai fazer a aplicação do produto, deixar ela experimentar e, obviamente, que ela vai amar o resultado. Você pode explicar sobre os benefícios, sobre o que ela vai receber de benefício usando continuadamente e, obviamente, que a venda vai ser muito expressiva. Então, quero reforçar sobre as promoções que nós temos esse mês. Temos esse duo, né? Não sei se a câmera vai dar para mostrar certinho. O marrom, o Desert Sun, e outro, o Pink Shine. O Pink Shine é mais rosadinho. Então, eu quero mostrar para vocês como que utiliza esses produtos. Por quê? Você vai mostrar para sua cliente não somente o produto, mas como ela aplica no rosto. Então, eu reapliquei minha base até mesmo para ficar a minha pele clara para poder mostrar para vocês. Então, o pincel de blush, você pode pegar uma quantidade de produto, tira o excesso, coloca, a medida vai ser em cima do ossinho aqui, tá? 2 dedos dos olhos, 2 dedos da boca. Então, você pode mostrar para sua cliente como usa. E você pode, tanto dando batidinhas, ou realmente esfregar. O que você precisa? Não deixar marcado. Então, se você esfregar, se você polir essa pele, você pode subir aqui em cima também, vai fazer o efeito do contorno no seu rosto. E vai ficar muito bonito. E você vai poder mostrar para sua cliente. Eu fico brincando que esse produto aqui faz a gente ficar com a pele com cara de rica, porque ele afina o nosso rosto. Então, não sei se na câmera vai dar para ver certinho, mas um lado ele vai dar a impressão de afinar e outro lado vai continuar mais gordinho. Não sei se dá para visualizar, porque a câmera do Note não é muito boa. E com esse mesmo pincel, eu posso fazer uma sombrinha aqui, ó, gente. É só passar em cima da pálpebra, não tem segredo. Só colocar em cima da pálpebra aqui, já fica um esfumadinho. E aí você pode vender para ela o contorno, pode vender para ela o blush, como você vai usar. Pega um pouquinho, bem pouquinho, tira o excesso, sobe a bochecha e coloca em cima da bochecha e puxa em cima do contorno. O blush, ele vai dar aquele efeito de pele saudável, tá? E aí, antes disso, você pode pedir para ela com o que você sela a sua pele, né? Você pode oferecer a base de cobertura média, que está no valor promocional. Pode oferecer os contornos. E aí, você pode oferecer para ela o nosso pó. E hoje a gente tem 2 possibilidades de pó. O branquinho, que é o translúcido, que eu quero, inclusive, explicar a diferença desses pó. Então, o pó translúcido, qual é a diferença dele? Tem as partículas mais fininhas. Então, ele vai selar a pele, diminuir a questão do brilho, da oleosidade, que não vai dar cobertura. Já o pó acetinado, ele fica com efeito de aveludado na pele. Então, para cada cor de base, a gente vai ter um pó.
Então, a gente tem uma tabela de equivalência para as consultoras que são novas também, para saber a equivalência do pó. E eu sugiro você pegar uma quantidade no pincel e não somente dar uma espalhadinha, você encostar o pincel no rosto e polir realmente a sua pele. Esfregar esse pincel no seu rosto. Antes mesmo de você colocar o contorno, tá? Você pode fazer isso que vai ser mais prático do que depois. Se você colocar o contorno primeiro, você vai passar o pó onde você não colocou o contorno. Mas caso isso aqui é mais prático dia a dia, passa a base, passa o pó no rosto todo e depois você faz o contorno. Esse efeito aveludado na pele vai fazer com que a pele fixe, a base fixe por mais tempo e ele vai dar ainda uma camada de cobertura além da base. Então, os produtos de maquiagem, muitas vezes as clientes não compram porque elas não sabem como usar. Então, se você mostrar para ela como usar, ela vai comprar. As clientes têm muito medo de usar o contorno porque elas não sabem onde aplica o contorno. Então, se você mostrar para ela, eu posso até amanhã fazer um vídeo de onde que aplica o contorno, que não tem segredo, vocês vão vender muito desse produto, do contorno. Isso a cliente vai te agradecer absurdamente, porque é um produto que ela não usava e vai dar uma super diferença na maquiagem dela. Então, o que é muito importante? Hoje é dia 14 do mês de julho. Algumas de vocês pegaram vários produtos com 50% de desconto para poder ter uma lucratividade maior. Outras não pegaram muita coisa de produto à pronta entrega. O que eu sugiro para quem está, às vezes, com uma pronta entrega mais abastecida de produtos? Você olhar para a sua pronta entrega e pensar, eu preciso vender tanto desses produtos hoje. E aí você vai lá, impõe as mãos, faz uma oração, se conecte com o seu negócio, com os seus produtos. E aí você vai pensar em quais as estratégias que você vai usar para que isso possa acontecer, para quais os produtos você vai oferecer, para quem você vai oferecer. E aí eu quero que você separe, inclusive, os seus clientes em 3 grupos. O grupo ativo, que é quem compra quase todos os meses. O grupo de inativo, quem faz, por exemplo, 6 meses que não compra. Eu quero que você tire um tempo para fazer isso e separe esses clientes dessa forma. Vai dar trabalho, mas vai dar resultado. Eu quero que você separe também o grupo dos clientes para resgatar. O que são os clientes para resgatar? É aquele cliente que comprou lá uma vez, 1.900 antigamente, e nunca mais comprou nada. E muitas vezes não comprou nada porque a gente não ofereceu nada. Eu digo a gente, porque eu também às vezes caio nessa ideia do esquecimento de alguns clientes. Então, eu também vou fazer essa ação de vendas e vai dar resultado. Então, você pode fazer essa ação, separar ou os seus clientes ou os seus contatos em 3 grupos. Ativo, inativo e resgatar, tá? Primeiro passo. A ação, ela precisa ser diária, todos os dias. E aí eu vou falar para ti o seguinte, quais as ações que você pode fazer? Você pode entrar em contato com o cliente e falar, por exemplo, do kit 3D que você pegou no valor promocional, pegou com 50% no mês passado, ou do kit peeling que você pegou no mês passado. Você pode já oferecer produtos para o Dia dos Pais, né, com valor, os kits promocionais que nós temos para o Dia dos Pais. Então, se a gente fizer um pedido dentro desse mês, o Dia dos Pais é o segundo final de semana de agosto, deixa eu dar uma olhada aqui, que data que vai ser. Deixa eu já abrir meu calendário, que já falo para vocês certinho, que eu não tinha olhado isso ainda. Deixa eu ver as datas aqui. Ó, Dia dos Pais, vai ser dia 8, dia 15. Não, vai ser dia 9, o segundo final de semana de agosto. Dia 9 de agosto. Então, se você fizer o pedido dentro desse mês de julho, até o dia 28, 29, provavelmente você receba seus produtos ainda para entregar para o Dia dos Pais. Porém, é algo que tem que já ser trabalhado agora, né? Então, o que eu vou sugerir para a gente trabalhar nesse mês? Eu vou montar, ó, vou dar uma colher de chá, vai ser uma mamata para vocês, hein? Eu vou montar um kitzinho, vou ver se vai ser um produto, um perfume, um sabonete ou só um perfume. Amanhã eu já mando a foto para vocês. Um kitzinho que eu vou proporcionar que vocês ofereçam para suas clientes como um sorteio, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai estar falando o seguinte para sua cliente. Fulana, olha, estou fazendo uma ação com as minhas clientes esse mês.
E aí dá para a gente deixar, por exemplo, até dia 10 de agosto, por exemplo, para a gente fazer esse sorteio. E todos os clientes que adquirirem esse mês R$100 em produtos vão estar concorrendo a esse presente. Então, você comprando R$100, vocês vão anotando os clientes, depois a gente coloca tudo na planilha e faz o sorteio. A gente já fez isso em outros momentos e dá super certo. Então, todos os clientes que comprarem esse mês vão estar concorrendo a esse presente. E aí, eu tenho vários produtos com valor promocional nesse mês. E aí, você pergunta, nesse momento, você já usa contorno? E aí, você pode oferecer para ela o contorno. Ela achou legal o contorno? Você, olha, tem um kit bem legal que vem o contorno à base em batom. E esses produtos eu consigo fazer para você em 2 vezes, parcelado. Então, gente, parcelado, obviamente, no cartão de crédito. Então, de um contorno que você, às vezes, pode até mandar um vídeo para ela e ela aprender como usa o contorno, você pode puxar e vender mais uma base, um batom. Ou até mesmo, você pode oferecer para ela, já adquiriu os produtos para o Dia dos Pais? Ou até mesmo, como você está retirando a sua maquiagem do rosto? E você pode oferecer gel de limpeza e hidratante para sua cliente, pelo menos, né? Mas aí, às vezes, algumas consultoras vão ficar pensando, Jaca, mas com quantos clientes eu vou falar? E a minha sugestão é que você não coloque sua cabeça no travesseiro para dormir antes que você atingir o seu objetivo. E aí, cada consultora vai ter uma vontade de vencer diferente da outra. Tem consultora que eu fico, às vezes, até chateada, posso dizer assim, porque eu vejo a pessoa triste, endividada, com carro velho, com celular que não funciona, que fala, meu Deus, tem que achar um aplicativo, não dá, com móvel em casa que me fala que tem que trocar, com dívida atrasada, e a pessoa não se dedica para trabalhar. E aí eu quero que você pense, metade do ano já foi. O que você quer de resultado para você nesses próximos 6 meses? Porque metade desse primeiro mês, inclusive, também já foi. Então, o que você quer de resultado? Já que seria bom para mim R$2.000 de renda extra, R$1.000 de renda extra. Cada um que sabe o tamanho dos seus sonhos, o tamanho do que deseja realizar. Então, você tem que pensar, será que eu mereço um carro melhor ainda esse ano? Será que eu quero trocar um móvel em casa ainda esse ano? Será que tem algum procedimento estético que eu quero fazer? Ou será que é o meu celular que eu preciso trocar? Ou são as contas que eu preciso organizar realmente esse ano? Quanto de dinheiro a mais eu preciso? E aí você vai fazer a conta de quanto dinheiro você precisa, vezes 2,5 para você saber o quanto você precisa vender. Então, vamos colocar aqui, uma pessoa que me diz assim, já que eu preciso de R$1.500 nesse mês, nesse ano não, nesse mês, vezes 2,5, dá uma venda de R$3.750. Para uma venda de R$3.750 vai dar R$1.500 de lucro. Agora, vamos dividir por 15 dias, que é o período que a gente tem ainda para trabalhar. Dá uma venda de R$250 por dia. E aí, quando você acorda de manhã, coloca o seu pé no chão e pensa, hoje eu vou vender R$250, a sua mente, ela vira um radar. Um radar para encontrar essas oportunidades, que pode ser os clientes que você já tem, ou pode até mesmo ser clientes novos. Então, quando eu encontro uma pessoa na rua, em um lugar que eu converso e tal, eu sempre pego o contato dela. E qual é a estratégia que eu uso para pegar esse contato? Eu falo para ela que eu tenho um grupo VIP de clientes, que eu coloco todos os meus clientes, eu coloco dicas de produtos, promoções, tudo nesse grupo. E aí, a gente vai abastecendo esse grupo com essas informações e as nossas clientes não saem. Então, eu falo para ela o seguinte, que se ela quiser participar desse grupo, é um grupo VIP de clientes que só eu falo, né, aquele grupo com um monte de conversa e tal, e na maior parte das vezes elas querem participar desse grupo. Então, pega o contato dela na desculpinha de colocar ela nesse grupo, porém eu fico em contato dela para depois mandar uma informação ou agendar uma demonstração, fazer algo mais específico com essa pessoa. Então, algo para a gente ser bem claro. O que a cliente quer saber sobre o produto? Por exemplo, né? Nós temos a loção firmadora. Gente, é um produto no valor de R$250. Para quem você vai oferecer loção firmadora? Para pessoas que vão na academia, que estão preocupadas com o corpo, pessoas que já passaram por processo de emagrecimento, pessoas que estão no pós-parto. Todas as pessoas que você pode perceber que tem uma vaidade com o corpo, você pode oferecer. E até mesmo, por que não você fazer uma ação de vendas específica da loção autobronzeadora, não, da loção firmadora? De gravar um áudio bem empolgada, pegar umas fotos de antes e depois e mandar, fulana, olha,
A loção firmadora é um produto que eu vou falar para vocês a realidade, que foi lançado já tem uns 5 anos, mais ou menos, e ele volta a cada tempo para o nosso catálogo, porém ele vem em edição limitada. É um produto que ele realmente entrega resultado. Então, ele deixa a pele super firme, ele diminui alguns graus de celulite, a pele, inclusive, abre linhas de expressão em colo e pescoço. É um produto com uma alta tecnologia que foi relançado e vem em edição limitada. Então, se você quer já usar no seu corpo, agora no inverno, para até o verão ficar linda e maravilhosa, tudo firme no lugar, é o seu momento. Só tem um detalhe, eu estou aqui colocando, algumas clientes já estão me pedindo na lista de espera, então, para eu poder fazer meu pedido, porque ele é edição limitada. Então, provavelmente, logo ele vai esgotar. Eu posso reservar uma loção firmadora para você? Gente, sempre feche o seu áudio, a sua mensagem com uma pergunta. Outro detalhe sobre áudio. Sempre, sempre, sempre infinito e além. Se você vai falar com a sua cliente, mande áudio. Gente, o áudio é uma coisa que conecta a pessoa muito mais do que a mensagem escrita. Eu mando lá no grupo para vocês uma mensagem copiada e colada, mas sempre quando você vê essa mensagem copiada e colada lá no grupo, pense, é para eu ler essa mensagem e é para eu gravar um áudio. Se você tiver com muita preguiça ou com muita falta de tempo, troque o nome da cliente e reencaminhe o áudio. Troque o nome da cliente e reencaminhe o áudio. Mas, com certeza, o áudio vai te dar muito mais resultado do que a mensagem escrita. Você consegue passar muito mais emoção. Então, a loção firmadora, gente, é um item que, infelizmente, ele vai esgotar. No momento, ele não está com limite de quantidade para nós pedirmos. Provavelmente, logo vai limitar. E pode ser que até, efetivamente, no final do mês, ela esgote, porque é um produto realmente fantástico, está todo mundo vendendo horrores. Eu tenho 4 vendidas e eu nem coloquei uma intensidade de trabalho ainda na loção firmadora. Mas eu quero já fazer uma ação amanhã para focar, para mandar para os meus clientes exclusivamente sobre a loção firmadora. Então, escolha o produto que você vai trabalhar. Pode ser essa ideia do contorno, gente, eu amo contorno, o pincel, por exemplo, e uma máscara de cílios, contorno, pincel e base, ou somente esses dois. Esses dois dá R$100 de venda, 100 e pouquinho. Então, se você vender 2 kits desse e mais um batom, já fechou se o seu objetivo for R$1.500 de lucro nesse mês. Mas aí é você fazer, não é fazer para ver o que vai acontecer, é fazer até dar certo, é você ter uma convicção de que você vai ter aquele resultado. Então, eu falei hoje, eu falei assim, eu quero colocar uma estratégia que realmente funciona e que vai te trazer dinheiro imediato. O que é que te traz dinheiro imediato? É o contato direto com as pessoas. E aí você vai começar pelos seus contatos quentes, as pessoas que já te conhecem, que eu duvido muito que você falou com todas essas pessoas nesse mês. Essas são as primeiras pessoas. Pode trabalhar loção firmadora, pode trabalhar kit 3D, pode trabalhar combo de produtos, pode pegar também a tua lista de clientes que já usa a base 3D e oferecer a base que é mais dia a dia, digamos assim, que tem uma cobertura mais leve. Porém, sempre pense o seguinte, a base e um batom, a base e o contorno, a base e o pó, para que você não caia numa situação de ter somente a base vendida para cliente. Tá? Então, é bem importante que você tenha essa clareza do que você está fazendo e qual o resultado que você quer ter. Porque a gente tem também um grupo de pessoas que às vezes não está fazendo quase nada e que é um resultado expressivo. Obviamente que essa conta não vai fechar. Então, pense o seguinte, você tem algo nas mãos, um negócio que tem pessoas ganhando 10 mil, 15 mil, 20 mil. Tem pessoas vendendo mais de R$1.000 todos os dias. Tem uma nova consultora que entrou no negócio faz 1 semana e meia. Na primeira semana dela, ela vendeu R$750 e ontem ela mandou a seguinte mensagem: Jaque, eu decidi que essa semana, ela é uma nova consultora, essa semana eu vou vender R$2.000. E ontem ela sentada no sofá da casa dela vendeu 450. Então, eu tenho certeza que ela vai atingir esse objetivo. Então, depende da fome de cada uma. Muitas vezes, tem uma frase até que é um pouco forte. Algumas pessoas estão dentro do cocô, mas estão achando que o cocô está quentinho, está gostoso, que a vida é assim mesmo. Mesmo passando dificuldade, tendo pouco dinheiro, não acorda.
simplesmente não faz o que precisa fazer, não se dispõe a estudar, não se dispõe a estar no treinamento, não se dispõe a falar com mais pessoas, inclusive faz a Mary Kay exatamente como um hobby. O que é um hobby? O hobby a gente faz quando dá tempo. Então, quando eu comecei nesse negócio, eu tive muita clareza de para onde eu estava indo e qual o resultado que eu queria ter. Então, em questão de 3 meses que eu comecei a trabalhar com esse negócio, a minha renda já era maior do que o meu trabalho de 8 horas por dia. Por quê? Eu risquei a minha agenda. Eu risquei a minha agenda e decidi que das 6 às 8, todos os dias, eu ia me dedicar à Mary Kay. E isso me fez me tornar diretora dentro de um ano e ter vendas mensais de pelo menos R$5.000, que me trazia pelo menos R$2.000 de lucro. Isso trabalhando das 6 às 8, né? Na época, por que eu falo para vocês das 6 às 8? Na época não existia venda no WhatsApp. Na época, ou ia na casa da cliente, com chuva, com frio, com sol, com o que tivesse, e fazia demonstração, colocava produto no rosto dela e vendia, ou eu não tinha renda nenhuma. Hoje, eu nem preciso falar para vocês, isso, na verdade, eu posso dizer que uns 20% das consultoras fazem, colocar produto no rosto das pessoas. A maior parte vende somente no online. Então, tá muito, mas muito mais fácil para conseguir fazer dinheiro com o nosso negócio do que quando eu comecei. Só que a minha clareza de para onde eu estava indo me trouxe resultado. Então, qual era a minha clareza naquele momento? Eu decidi que eu não queria mais ter um trabalho fixo, que aquele negócio de eu trabalhar, vender minhas 8 horas por dia por mixaria para os outros não fazia mais sentido naquele momento para mim. Isso fez eu abrir a minha mente e falar, se eu não me dedicar nesse negócio, eu vou passar o resto da vida vendendo minhas horas para os outros, que vão me pagar pouco. E aí isso me fez crescer. Então, tem alguns momentos que a gente vai ter que tomar algumas decisões importantes. Que é, inclusive, como uma consultora me falou semana passada, ela falou tirar algumas picuinhas da vida. Que é o quê? Às vezes a gente tem um monte de coisa que consome o nosso dia de uma forma absurda. É uma coisinha aqui, uma coisinha lá, uma coisinha aqui, uma coisinha lá. E aí a gente está a ponto de ficar louca. Por quê, gente? É real. Ninguém consegue abraçar o mundo com 2 mãos. Muitas vezes a gente vai ter que dar um passo para trás, olhar a nossa agenda e liberar espaço. Que é o quê? Entender qual é a prioridade desse momento. E aí isso foi um pouco traumático até para eu fazer essa análise, porque eu estava linda, maravilhosa, indo para academia no horário comercial. E aí, como eu falei para vocês, eu contratei uma mentora que mudou a minha forma de enxergar o negócio e, obviamente, mudou a forma de onde eu quero ir, qual o resultado que eu quero ter. E ela falou o seguinte, se você quer priorizar e ter tempo com seus filhos, ir na academia no horário comercial, trabalhar umas 5, 6 horas por dia, provavelmente seu resultado não vai ser esse nesse tempo que você espera. Então, às vezes, isso é um pouco traumático, a gente ouvir o que a gente não quer. Por que eu esperava que ela ouvisse, que me falasse, já vai ser tudo lindo, maravilhoso, vai se dedicar só umas 4, 5 horas por dia e seu resultado vai bombar? Ela falou, não vai. Não vai. E aí, o que eu dei um passo para trás? Agora eu tenho 2 escolhas. Ou eu paro de fazer academia, ou eu preciso mais cedo. Abrir mão de estar com os meus filhos vai ser uma coisa em alguns momentos. Porque eu não quero abrir mão, por exemplo, de almoçar com eles. Poderia colocar eles na escola de manhã e pegar às 6 horas da tarde? Poderia, mas não quero fazer isso nesse momento. Talvez quando eles forem maiores, até pode ser, mas nesse momento eu quero almoçar com a minha família todos os dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar alguns horários para eu trabalhar. Então, 1 vez por mês ou 2 vezes por mês, eu vou fazer aula de automaquiagem à noite, que eu não vou estar em casa. Tenho a mentoria que a gente faz toda semana que eu não estou em casa, fora isso eu estou com eles. Então, alguns dias eu vou para casa mais cedo, para poder também ficar um tempinho mais com eles, mas a minha academia eu vou precisar me reorganizar, né? Ou vou fazer algumas atividades em casa, à noite, e vou ver o que eu vou fazer. Mas é importante a gente ter essa consciência de olhar para o nosso negócio, pensar qual o resultado eu quero ter e qual a dedicação que eu estou tendo, para que a gente não se frustre e, inclusive, não perca tempo. Porque, para a gente for parar para pensar, 6 meses do ano já foi. Eu não sei quais são os seus planos, quais são os seus objetivos ao longo deste ano. Mas, às vezes, pelo que eu converso com as pessoas, muitas pessoas fizeram planos e sonhos lá em janeiro. Em fevereiro, já não colocaram nada em ação, porque, inclusive, não tinham um plano de ação.
E provavelmente a maior parte agora em julho e agosto já desistiram, acharam que isso aqui não faz mais sentido. Aqueles planos realmente é jogar a toalha. Eu digo para você que se você decidir hoje começar a fazer diferente, todos os seus planos de janeiro podem sim ser concretizados. Você pode olhar lá em dezembro, olhar para trás, sentir orgulho de você por ter tirado os seus planos, seus sonhos do papel. Mas precisa começar a agir hoje. E, gente, nós temos um mar de pessoas no Instagram, um mar de pessoas no Facebook. Obviamente que o trabalho online, ele é muito mais desgastante, porque a gente chama muito mais pessoas, fica muito mais no vácuo, recebe muito mais nãos, mas ele é possível você fazer em qualquer horário, que seja num curto período de tempo no seu horário de almoço, ou depois das 6, se você estiver trabalhando. É possível fazer, mas você precisa de uma clareza para onde você está indo. Qual o resultado que você quer ter neste mês. Então, não se contente com pouco. Não assuma uma situação, o mês de julho é fraco. Não, não é fraco. Se o seu mês de julho está sendo fraco, é porque você não está olhando para o que pode ser feito. Então, tem gente pagando R$1.500, R$2.000 em bolsa. Tem gente trazendo para dentro de casa valores absurdos com um negócio igualzinho ao seu. Então, depende de você olhar para o teu negócio e falar assim, eu vou encontrar uma forma de fazer isso aqui acontecer. Então, eu vou montar um kit para vocês poderem entrar em contato com as clientes. Então, a regra vai ser o seguinte, comprou R$100, recebe um cupom para concorrer esse kit de produtos. Vai dar super certo, os clientes vão comprar para concorrer, tá? Então, é necessário você organizar o teu dia e tirar um tempo para você trabalhar. Porque se o seu negócio for, você tratar o seu negócio Marquei como um hobby, ele vai te entregar um resultado de um hobby, de fazer quando sobra tempo. Então, organize. É necessário. Vai doer? Vai doer. E aí eu digo mais, gente, quando eu conquistei o meu primeiro carro rosa, que eu era uma diretora recém-formada, com poucos clientes, com poucas consultoras, eu abri mão de muita coisa. Nem todo mundo está pronto para essa conversa. É óbvio que não. Então, muitas vezes eu tinha almoço de família que eu não fui, tive festa de aniversário que eu falei que eu não fui, mas muitas pessoas jamais fariam isso naquele momento. E tá tudo bem, a vida é feita de escolhas. Porém, foi isso que me levou para uma outra realidade financeira. E às vezes é necessário a gente abrir mão de algumas coisas pessoais por um curto período de tempo para que a gente possa desfrutar muito mais em outros. Então, para quem tem metas ousadas para esse ano, que pensa principalmente na carreira, às vezes é importante olhar para a tua agenda e pensar, eu preciso liberar tempo para que eu possa me dedicar a isso, porque senão vai ser só uma ilusão na minha cabeça, que eu quero que isso aconteça, mas não estou me dedicando o suficiente para que esse resultado chegue. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês algo, eu não lembro se eu mostrei já alguma vez, acho que no treinamento não. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Sobre os ganhos que vocês podem ter com a carreira Marquei. Olha isso aqui, gente. A gente está falando de uma diretora recém-formada na Marquei. Aqui está R$1.500 o bônus número 1, mas na verdade são R$2.500, aqui foi um erro de digitação, a carreira, né? Eu acho que eu não mostrei isso aqui na apresentação ainda. Uma diretora com uma produção média ali, com 25 mil pontos, está faturando de bonificação com o time R$4.500 de bonificação. Uma equipe com uma produção já acima de um carro rosa já está faturando mais de R$10.600. E uma equipe com uma produção mais top de viagem internacional, vamos colocar assim, está faturando R$18.000. Isso a gente está falando de valores de bonificação da sua equipe, fora as vendas. Então, são valores bem significativos. Então, hoje, eu falo assim, a gente tem duas possibilidades de ganhos com o negócio. A gente pode ganhar dinheiro vendendo produtos, a gente pode ganhar dinheiro trazendo pessoas para o time. E essas pessoas é uma construção que a gente começa um passinho de cada vez.
Porém, às vezes a gente vai dando um passinho de cada vez, demora muito para a gente chegar no objetivo final, que é o quê? É realmente eu me tornar uma diretora, é realmente eu conquistar um carro rosa. Então, às vezes é necessário, eu fico brincando assim, a gente meter um louco e falar assim, não, agora eu vou parar de brincar com isso aqui, agora eu vou levar isso a sério e vou fazer até eu chegar nesse objetivo. E é o quê? É fazer até dar certo. E hoje eu conversei com uma pessoa, convidei ela para o time, para o nosso time, ela pôde me dar a resposta, ia conversar com o marido, e eu falei para ela, eu sempre preferi olhar para a seguinte situação, se alguém fez e deu certo, também posso. Se alguém fez e deu certo, também posso. Eu sempre preferi olhar nessas condições para o nosso negócio. Se alguém fez e deu certo, eu também posso. E aí, quando a gente se coloca nessa posição, se alguém fez e deu certo, eu também posso, a gente para de dizer eu não consigo e começa a falar como faz isso? Como faz isso dar certo? E foi isso que me levou a uma outra realidade financeira. Então, no primeiro momento, obviamente, que é o que a maior parte das consultoras, até eu digo até mesmo por uma falta talvez de informação ou de visão, optam em ficar somente com as vendas. E deixam muito dinheiro na mesa, porque às vezes acontece de uma amiga, de uma vizinha, de uma parente, daqui a pouco aparece como uma consultora de beleza. Por quê? Porque você não ofereceu a oportunidade para ela de vir fazer parte do seu time. Então, você pode sim ter essas bonificações sendo uma diretora de vendas da Mary Kay. Porém, se alguém falar assim, Jaque, mas eu não quero ter o compromisso de ser diretora, não tem problema nenhum. Você pode ter as pessoas no seu time e ganhar de 8 a 12% sobre o que elas vendem. Porque se você tiver pelo menos 5 pessoas no seu time, você vai faturar de 8 a 12% sobre o que as suas consultoras estão vendendo. Então, traga essa clareza. Se você sente que você quer mais, que você quer realmente uma virada financeira num outro patamar, a carreira vai te trazer muito mais dinheiro com muito menos trabalho. Porque você traz uma consultora para o seu time, treina ela, auxilia ela, e ela está vendendo, ela está trabalhando e você continua ganhando. Então, essa é uma conta bem interessante. Amanhã à tarde, vou fazer uma demonstração com uma nova consultora, que teve a iniciativa de já reunir as amigas, já marcou, e eu falei para ela, para a gente já fazer, e eu vou atender ela. Então, eu tenho certeza também que ela vai ter um ótimo resultado. Mas é o que, gente? É a ação, é não ficar pensando. É de separar um kit 3D para ti e agir. Colocar produto nas outras pessoas, pegar indicação, agendar novas demonstrações, oferecer a oportunidade. E aí é uma construção. Quando você convida pessoas a fazer parte do seu negócio, no primeiro momento, às vezes ela não entendeu direito, ela te disse não, mas é a construção de todos os meses que você está convidando pessoas que vai fazer com que você vire a chave e tenha, assim, 3, 4, 5 pessoas entrando no seu time todos os meses. E aí você vai ver que rapidamente você vai chegar no resultado final, que é o quê? Ser uma diretora de vendas e ter uma bonificação de pelo menos 25% do que a sua equipe vende. Isso torna um valor bem interessante. E aí, eu quero falar algo sobre a questão. Se você não tomar essa decisão hoje de se dedicar mais para o seu negócio, de realmente levar o seu negócio a sério e fazer ele te trazer dinheiro, quem vai ser a principal prejudicada no seu mês? Quem que você acha que vai ser a principal prejudicada? Você. Então, se você deixar a sua agenda na mão dos outros, que é o quê? Faz isso para mim, faz aquilo para mim. Se você deixar a sua agenda na mão dos outros, quem vai ser a principal prejudicada? Então, eu até conversei com uma pessoa essa semana sobre a gente se posicionar. Sobre a gente se posicionar e falar não para as pessoas. Porque muitas vezes, principalmente para quem trabalha com horários mais livres, as outras pessoas pensam que a gente não faz nada e que a gente está disponível para o horário que elas quiserem, para fazer o que elas bem entenderem. E aí, quem se prejudica de não trabalhar e não se dedicar? A gente. Então, se você determinar um horário fixo na sua agenda de fazer o seu trabalho, o seu negócio, pode ter certeza que o resultado vai ser outro. E eu falo até por mim. Agora, gente, a não ser que aconteça alguma coisa muito extraordinária,
que a gente vai trocar a data da nossa reunião, mas todas as terças-feiras nós teremos essa mentoria. Por quê? Porque eu já deixei fixo na minha agenda. E antes, o que acontecia? Tava minha reunião, minha mentoria na segunda-feira. Daí acontecia alguma situação aleatória, por exemplo, com meu marido, que ele não poderia ficar em casa com as crianças. Eu desmarcava a reunião, ou até mesmo não agendava, para poder ficar com as crianças. Então, eu falei, não, isso é prioridade do meu time precisa de mim. Então, todas as terças-feiras nós teremos treinamento. Então, você pode colocar na tua agenda, risca a tua agenda aí toda terça-feira, pode riscar a agenda para você estar aqui comigo, que eu estarei aqui. E aí eu quero te colocar uma outra situação. Às vezes vai correndo o mês e você nem olha para o que está acontecendo. E às vezes algumas consultoras eu pergunto assim, quanto você vendeu mês passado? Espera aí, deixa eu somar. A pessoa não somou o mês inteiro quanto que ela vendeu. E aí me diz como que ela conseguiria chegar em algum objetivo se ela não está acompanhando o resultado que ela teve até o momento. Difícil, né? Então, eu quero te sugerir fazer um fechamento das suas vendas toda sexta-feira, por exemplo. Toda sexta-feira você fechar. Quanto eu vendi essa semana? Tanto. E aí você coloca. Então, falta tanto para o meu objetivo. Porque se você não tiver um fechamento semanal, quando você perdeu 2 semanas, se enrolou com um monte de coisa e não chegou, não trabalhou efetivamente. Agora, quando você faz um fechamento semanal e você avalia o seu resultado, se ele está bom, ok. Se ele está fora do esperado, você gira um alerta e fala, opa, preciso reagir. Isso traz uma consciência para o que você está fazendo. Porque muitas vezes a gente é consumida pela rotina. A nossa rotina é assim, ó. Vem um turbilhão de coisas que vem consumindo a gente. Então, essa ideia de fazer um fechamento toda semana vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, para quem quer ter de renda R$ 1.500 no mês, precisa vender em cada semana, no mês inteiro, R$ 750, dividido por 4 semanas, precisa fechar toda semana com R$ 937 de vendas, tá? Para vocês saberem. E aí, uma ação bem legal também que dá para fazer é parceria em salão de beleza. Você pode falar com a pessoa dona do salão, falar para ela o seguinte, olha, posso fazer uma parceria contigo, eu te dou 10% do que eu vender, eu vou fazer o tratamento de pele, uma make básica aqui nas clientes, tá? Então, você pode presentear suas top 10 clientes com esse momento de beleza. Então, eu vou ficar aqui na sexta-feira, na quinta-feira, para poder atender elas. Se a dona do salão falar, ok, fala assim, então tá, então vamos pegar aqui o contato delas e eu mando um áudio para agendar o horário com elas, qual horário que elas vêm. Por quê, gente? A dona do salão não vai saber como convidar, ela não vai saber o que falar. Então, se você deixar por ela para convidar, muitas vezes ela não vai convidar ninguém. E não é tanto do interesse dela também que elas venham como do seu. Então, qual é a grande vantagem para a dona do salão? É valorizar as clientes que já estão lá, sempre. E, obviamente, quem está lá sempre tem mais poder aquisitivo e gosta mais de se cuidar. A possibilidade da pessoa comprar é maior. E aí você reverte 10% que você vender em produto ou até mesmo valor para dono do salão. Isso também vai te trazer vendas bem expressivas toda semana. Você pode fazer se você tem disponibilidade, cada semana você pode fazer atendimento em um salão diferente. Então, vamos falar sobre produtos. Mais uma recapitulação aqui. Quando a gente vai falar de um produto, o que a nossa cliente quer saber do produto? Ela quer saber dos benefícios, como usa e o valor. Então, muitas vezes não importa se tem niacinamida, se tem isso, tem aquilo, ela quer saber do benefício. O que esse produto vai entregar para mim? Se eu não falar qual o benefício, se eu falar que a loção firmadora tem semente de abóbora, tem isso, tem aquilo, não muda nada para mim. Agora, se eu falar que vai tratar celulite, vai firmar a pele, vai tratar linhas de expressão do pescoço e do colo, vai deixar a pele super firme, vai repor as fibras de colágeno, elastina, vai tratar a pele agora no inverno, para quando ela chegar no verão, a pele dela tá maravilhosa, tudo firme em todo lugar, porque a gente treina na academia, malha o músculo, porém a pele continua flácida. Então, é um produto que traz a tecnologia de trazer uma firmeza efetiva para a pele. Então, o produto, ele é fantástico, edição limitada, o valor dele, R$ 249, e eu estou já fazendo uma lista de espera para as próximas clientes. Algumas já pediram, gente, mesmo que não tenha ninguém que pediu, você fala, eu já tenho algumas que pediram, porque faz o quê? Efeito manada, é um gatilho também. Efeito manada quer dizer o quê? O que todo mundo está pedindo, eu também quero.
Então, algumas já pediram e eu quero saber se eu posso pedir uma para você aproveitar e ficar com a pele super firme também nesse verão. Então, gente, quais são benefícios, como usa e o preço? É isso que você tem que entregar para o seu cliente. Benefícios do pós-cetinado. Deixa a pele com efeito aveludado e traz uma cobertura. A pele fica com efeito de porcelana. Segura a maquiagem por muito mais tempo. Como usa? Pega o pincel e faz um polimento na pele. Você já vende o pó e já vende o pincel. Gente, que esse pincel é maravilhoso. Uma coisa que eu falo, às vezes, quando os clientes questionam o valor de pincel. Falo, o pincel da Mary Kay é uma coisa que você compra uma vez na vida, ele não estraga. Então, você vai lavar ele com detergente, água corrente, deixar secar a sombra e ele fica perfeito. Ele não estraga, não solta os pelinhos, ele é fantástico. E aí você tem esse efeito, porque o pincel também traz o efeito. Mesma coisa do pincel que eu apliquei o contorno. Gente, esse pincel, vocês precisam oferecer esse pincel para os clientes, porque ele é um pincel 4 em 1. Eu passo contorno, passo blush, eu viro com essa lateral aqui, ó, que ele é chanfradinho, eu passo o iluminador e eu faço a sombra com ele. E aí, outro pincel que vocês precisam vender é o pincel de base. O meu é sujo. Gente, ele espalha a base. Para quem quer passar a base em 1 minutinho, usa esse pincel. Porque ele não marca. E você consegue arrastar, consegue dar batidinhas. A pele fica pronta em 1 minuto. E ele fica perfeito. Toda cliente que experimenta esse pincel compra. A Lúcia é uma consultora que, olha, eu acho que todos os clientes dela têm pincel, porque ela fala assim, usa esse pincel que você vai ver a diferença na pele. E é isso, gente, não tenham dó. Eu até falo o seguinte, é mais importante, talvez, ter o produto para demonstrar do que na pronta entrega. Porque se você deixar a sua cliente experimentar, ela vai querer comprar. Agora, se você não deixar ela experimentar, ela não vai, às vezes, entender só de você falando. Então, o pincel de base é uma coisa que você precisa ter para demonstrar, para fazer sentido para sua cliente. Então, vamos que vamos. Metade do mês. Acredito que quem estava em cima do muro sobre fazer dinheiro já entendeu qual é a conta que precisa para fazer dinheiro. Vou fazer uma ação, um kit promocional. Se as consultoras forem de fora, pode fazer ação também. Se alguma cliente de fora ganhar, eu envio por correio esse kit. Provavelmente sorteio dia 10 de agosto, para a gente ter um tempo a mais aí para trabalhar com essa ação. Sente a bunda na cadeira e fale com as pessoas até você atingir o seu objetivo. Que seja agendar uma demonstração por semana, que seja vender R$250 por dia, que seja se você vender uma loção formadora por dia, já chega nesse objetivo. Uma só. Um produto só. Então, escolha. Hoje eu vou trabalhar com esse kit de 3 produtos. Hoje eu vou trabalhar com o kit 3D. E aí você faz a sua lista de clientes ativos, inativos e para resgatar, tá? Pega essa lista para você ir lembrando das pessoas. Então, é importante que você vá colocando no caderno, no lugar, ou numa planilha, o nome dos seus clientes. Porque senão o que acontece? Você não lembra quem você falou, quem falta falar, às vezes você marca o nome de uma, já lembra da outra, e aí você vai acompanhando o seu trabalho. Fala, hoje eu falei com 5, hoje eu falei com 10. Então, não atingiu o meu objetivo? Vou falar com mais algumas. Organize a tua agenda, tira um tempo para o seu negócio, porque senão você vai se frustrar se você não tirar um tempo para efetivamente se dedicar ao seu negócio e deixar a tua agenda na mão dos outros. Quem vai ser o maior prejudicado vai ser única e exclusivamente você, né? Então, o que determina o seu sucesso é o tamanho da sua fome de fazer diferença na sua vida. Então, não se conforme com coisas poucas, pequenas, estragadas e ache que isso é normal. Não se conforme com isso. Deus te criou para viver o melhor e o mais extraordinário dessa terra. Deus te deu condições para isso. Só depende de você. Avalie se um dos gatilhos que está fazendo você não ter resultado é o seu Instagram, se é o TikTok, se é as novelinhas, que eu nem sei o nome, como é que é, novelinha coreana, não sei, que eu já vi pessoas por aí assistindo. Então, olhe o que está tomando o teu tempo, que está te impedindo de ter resultado. Faça essa reflexão. E recapitulando também, os dias que você acordar desanimada,
Coloque uma música de energia positiva, que seja um louvor, ou que seja uma música para trazer prosperidade. Coloque no papel 10 coisas pelas quais você é grata. Olhe para o céu e fale 50 vezes a palavra gratidão. Tudo isso vai mudar a sua energia. Por quê? Primeira coisa, antes de você fazer qualquer ação, você precisa estar bem emocionalmente. E para isso a gente precisa mudar as nossas emoções de que forma? Colocando coisa positiva na nossa mente. Olhe para mim e preste atenção no movimento que eu vou fazer. Os nossos pensamentos geram sentimentos que geram ações e que geram resultados. Para vocês, nossos pensamentos geram sentimentos que geram ações e que geram resultados. Eu ouvi isso em uma palestra e eu achei, nossa, como faz sentido isso? Porque tudo que a gente permite a nossa cabeça ficar pensando por mais tempo vai estar relacionado com as ações que a gente vai ter. Se eu tô triste, borocochô, desanimada, o que eu vou fazer? Nada. Então, eu posso estar triste, posso borocochô por um momento. Não se permite que isso tome conta da sua vida. Porque lembre mais uma vez, você é a maior prejudicada. E aí eu tenho uma pessoa que é uma inspiração, que é a Virgínia. Num dia, ela estava lá no estádio sendo vaiada, xingada pelas pessoas. No outro dia, ela tá lá. Gente, tem uma coisa para contar para vocês. Lançamento de um produto maravilhoso. Ela poderia ficar 3 dias chorando? Poderia. Gente, ela é milionária. E aí ela que é milionária, que poderia se trancar num quarto por um mês, ficar no quarto escuro, chorar, gritar, não querer ver ninguém. Tá lá no outro dia mandando o produto dela. Quem sou eu, mera mortal, para me colocar numa condição, um dia que acontece alguma coisa errada, que aí hoje eu não quero falar com ninguém. Não, hoje eu não vou trabalhar. Não, hoje minha vida tá difícil. Se tá difícil eu trabalhando, imagine sem dinheiro como vai ficar. Então, tudo piora sem dinheiro. Se teu dia tá ruim, faz ele melhorar vendo o Pix entrando. Tenha certeza disso. Então, gente, decida dar o seu melhor. Não se contenta com o mínimo. Não se permita. Não se permita. A minha missão como diretora é abrir os olhos, selos que você pode mais. Como alguém fez comigo isso lá atrás, um dia, quando eu achava que talvez a Marquês seria só mais uma fonte de renda para mim, eu me sinto na obrigação de falar para todas as consultoras do meu time que é possível fazer mais, que é possível ter uma vida mais tranquila, com mais dinheiro, com tranquilidade financeira, sem precisar contar as moedas, pagar as contas, sem precisar andar com carro velho, sem precisar ter celular quebrado, sem precisar ter coisa faltando em casa. Eu quero te colocar que isso é possível e só depende de você. Então, decida hoje fazer a diferença ainda esse ano, ainda em 2026. O ano, ele ainda não terminou. Então, pega os teus sonhos lá de janeiro, traga eles de volta, coloque no papel, olha e decida. Eu vou tirar esse sonho do papel. E a única responsável por isso sou eu. Bata no peito e assuma essa responsabilidade. Não desista dos seus sonhos, que ainda há tempo de fazer muita coisa. Acredite em você, coloque Deus acima de tudo, priorize a sua família e com certeza o seu resultado vai vir. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Gratidão por vocês estarem comigo, confiarem na minha liderança. E eu espero de verdade que vocês possam, a partir de hoje ou a partir de amanhã, fazer uma grande diferença no negócio de vocês, independente do resultado que você teve até esse momento. Você pode virar uma chave e construir uma nova história. Então, gente, beijo grande no coração, tenha uma ótima noite e faça dessa semana uma semana extraordinária. E aí vai ter presente para vocês também, né? Eu até prometi na semana passada e não cumpri, não lancei um desafio, mas essa semana vai ter. Vai ter desafio de vendas, hein? Então se prepare. Quem quer abrir a câmera aí para dar um tchauzinho, para a gente fazer uma foto? Quem topa? Quem topa? Quem já está de pijama debaixo das cobertas? A Elisa no sofá. Quem mais? Salete. Mais alguém aí vai abrir a câmera? A Neia, das duas Neia. A Aline. Maravilha, gente. A Neia está no trabalho também. Show! Maravilha, meninas. Beijo grande e tenha uma semana maravilhosa e um mês de julho de muitos resultados. Não se contente com pouco. Tchau, até mais.